Olá, meninas e meninos, como vocês estão se sentindo? Sejam bem-vindos a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que novo vídeo for colocado no ar. Nós estamos falando sobre Chomsky e no vídeo anterior eu comentei com você a respeito de dois aspectos inerentes ao início da teoria do gerativismo e que geraram algum mal-estar, algum desconforto no mundo acadêmico. Se você não viu esse vídeo, eu peço que você volte lá e veja, porque todos os vídeos são sequenciais, mas este é mais sequencial ainda. Por quê? Porque eu li um trecho no vídeo anterior e vou retomar este trecho porque este trecho tem duas partes e eu só comentei uma dessas partes no vídeo anterior. Além disso, neste vídeo nós vamos retomar os conceitos de competência e desempenho, porque esse trecho que eu vou ler para você agora, eu já li no vídeo anterior, ele está diretamente associado a essas ideias de competência e desempenho. Então, vou ler o trecho. A teoria linguística de Chomsky tem como objeto um falante-ouvinte ideal, situado numa comunidade linguística completamente homogênea, que conhece a sua língua perfeitamente e que aplica o seu conhecimento num desempenho efetivo, não sendo afetado por condições gramaticais irrelevantes. Então, no vídeo anterior, eu comentei a primeira parte, que é essa parte que fala sobre o falante-ouvinte ideal e sobre a comunidade linguística completamente homogênea. E aí vem a segunda parte, que, segundo Chomsky, essa comunidade linguística completamente homogênea conhece a sua língua perfeitamente e aplica o seu conhecimento num desempenho efetivo, não sendo afetado por condições gramaticais irrelevantes. A primeira parte é a parte polêmica, e no vídeo anterior, então, eu comentei esses aspectos polêmicos, e a segunda parte não é polêmica, a segunda parte é muito bem-vinda, porque realmente os falantes, eles conhecem a língua perfeitamente e aplicam esse conhecimento no desempenho efetivo, não sendo afetado por condições gramaticais irrelevantes. É por isso que eu vou retomar o conceito de competência e desempenho, porque nesta parte falou-se a respeito do desempenho. Então, o Chomsky já havia dito que nós temos uma capacidade inata para produzir todas as frases da língua, e isso faz com que nós tenhamos, então, um desempenho linguístico através daquela outra relação sobre a qual eu falei num vídeo anterior. A estrutura profunda, a estrutura de superfície, de modo que entre um e outra ficam as regras de transformação. Então, eu vou falar com você agora sobre alguns outros aspectos associados aos conceitos de competência e desempenho. Primeiro, competência é o conhecimento mental que um falante tem de sua língua. Então, lembra que até então Chomsky dizia que a capacidade de produzir frases é algo inerente ao ser humano. Isso é uma capacidade inata. Agora, se fosse para dizer onde que é a residência dessa capacidade, seria então no cérebro. Por isso que tem essa afirmação: competência é o conhecimento mental que um falante tem de sua língua. No slide anterior, quando eu li para você, que falou lá a respeito de que o falante conhece perfeitamente a sua língua, eu já comentei isso em outros vídeos, dizendo que nas afirmações do Chomsky, dada a complexidade sistemática associada às questões de gramática de uma língua, se nós não tivéssemos uma predisposição inata depositada na nossa capacidade mental, seria impossível para nós desenvolvermos a linguagem, considerando toda a complexidade que um sistema linguístico tem. Outra coisa, competência é o resultado do desenvolvimento do conhecimento linguístico inato, a partir da sua interação com dados de uma determinada língua. Lá no início, quando eu falei sobre aquisição de linguagem, eu dei para você um exemplo, fiz uma relação análoga da nossa capacidade linguística com o grão de feijão. Lá eu falei que o grão de feijão tem dentro de si toda a organização genética para germinar, para produzir, etc. Porém, ele precisa de um estímulo. Até mencionei aquela atividadezinha escolar que provavelmente você fez nas séries iniciais, de pegar o grão de feijão, colocar no pires, pôr um algodão e todos os dias pingar umas gotinhas de água. Isso é o estímulo para que aquela capacidade
genética do feijão de germinar ocorresse, fosse desenvolvida. Conosco acontece coisa semelhante. Então, nós temos uma capacidade linguística que é inata, porém, é preciso que haja algum estímulo. E esse estímulo é justamente a convivência social. Eu quero deixar claro para você que esse aspecto da convivência social aqui não é a mesma coisa que o Bakhtin chamou de interação social, tá? Se você não viu os vídeos que eu fiz do Bakhtin, volte lá. São poucos, porque eu não quis aprofundar no Bakhtin nesse momento, que ele vai aparecer mais para frente de novo, mas lá eu falei alguma coisa a respeito da interação. Vygotsky também já trazia esse aspecto, e ambos levavam em consideração que a linguagem é fator essencial, é fator preponderante para que haja a interação. Quando aqui nas questões teóricas ligadas ao gerativismo é dito que é preciso um estímulo, e esse estímulo é a convivência social, não é o mesmo aspecto que o Bakhtin e o Vygotsky falavam a respeito de interação social, tá? É uma convivência. Eu já mencionei para você que essa convivência, quando a gente é ouvinte, no caso, nós que não somos surdos, esse estímulo externo para que essas capacidades linguísticas inatas aflorem é mais rápido. Na pessoa surda, como ela não ouve, ela vai precisar de um outro tipo de estímulo, que é dado pela língua de sinais. No nosso caso, a Libras. Mas mesmo assim, pelo estímulo externo, haverá a germinação da capacidade, porque ela é inata em nós humanos. Da mesma forma que o grão de feijão tem uma programação genética para germinar, crescer e reproduzir, nós temos também uma organização genética e mental que favorecerá o desenvolvimento da linguagem. Então a competência seria isso também. Outra coisa ainda sobre a competência. Competência se opõe a desempenho, que é o uso concreto da língua. Lembra que eu falei para você no vídeo que eu trouxe a estrutura profunda e a estrutura de superfície? Eu falei que a competência equivale à estrutura profunda e o desempenho equivale à estrutura de superfície. Porque a competência se opõe ao desempenho e o desempenho é o uso concreto da língua. Então, é nesse aspecto que a competência vai ao encontro da estrutura profunda, que também está associada ao conhecimento, e o desempenho vai ao encontro da estrutura de superfície, que são as frases que são ditas depois de terem passado pelas regras de transformação. Lembre-se, quando eu estou falando de estrutura profunda e estrutura de superfície, entre uma e outra ficam as regras de transformação, tá? Agora, acontece durante as manifestações concretas da linguagem, ou seja, durante o desempenho, eu ser pego por algumas questões que de alguma forma atrapalham o meu desempenho. Várias dessas questões essas que são extralinguísticas. Uma dessas questões pode ser o esquecimento. Então eu posso começar numa fala e num dado momento ter um branco, esquecer o que eu queria falar e ficar meio atrapalhado ali durante um certo tempo até recordar, até retomar a minha memória e dar continuidade ao que eu estava falando. Quando isso acontece, alguém pode falar assim: ele tem dificuldade na manifestação linguística. Só que não se trata de um problema na competência, mas de um problema no desempenho. Então, começamos a dizer alguma coisa, de repente esquecemos do que estávamos falando. É uma falha da nossa memória ou da nossa atenção, que influi na exteriorização da nossa língua. Porém, é uma questão de desempenho, não é uma questão de competência. Isso, de alguma forma, vai ao encontro do que o Saussure dizia. Se você se lembra dos vídeos do Saussure, lá atrás, quando eu estava falando sobre ele, eu disse que a língua, em se tratando da dicotomia língua e fala, a língua é quase um ser sobrenatural, um ser superior. Nós temos acesso à língua através da fala, mas o próprio Saussure dizia que a língua é heteróclita e multifacetada e que nós não podemos nem criá-la, nem modificá-la. As afetações que nós podemos trazer são do campo da fala, não são do campo da língua. Então,
semelhante ao que o Saussure dizia, é isso que o Chomsky diz. Ocorrem afetações no campo do desempenho, não ocorrem afetações no campo da competência. Por quê? Porque a competência, de alguma forma, equivale ao conceito de língua e é algo inatingível. O que ocorre em se tratando de alterações, de modificações ou de falhas é no campo do desempenho, aqui na concepção teórica do Chomsky, da mesma forma que acontece na fala, que é a concretização da língua, lá no campo teórico do Saussure. Percebe que os conceitos são equivalentes? Eles não são iguais, tá? Mas eles são equivalentes. Dá para você fazer uma espécie de organograma, um esquema, alguma coisa assim, ligando língua, fala, estrutura profunda, estrutura de superfície, competência e desempenho. Outra coisa, quando ocorrem, então, essas manifestações durante o desempenho, significa apenas que tivemos um problema de natureza psicológica no uso do conhecimento que temos da língua. Esse conhecimento, lembre-se de que, segundo Chomsky, a capacidade de desenvolver a habilidade linguística ela é inata ao ser humano. Para que ela se desenvolva, é preciso de algum estímulo. Esse estímulo é a convivência. A partir disso, se todas essas exigências forem atendidas, isso vai ser desenvolvido naturalmente, normalmente, cronologicamente. Depois que isso se manifestar, depois que isso se desenvolver, jamais isso será perdido. Todas as manifestações que indicam algum tipo de falha que porventura houver, são no campo do desempenho. Da mesma forma que o Saussure já dizia que uma pessoa, se houver algum tipo de problema, ela pode ter a perda da fala, mas ela jamais terá a perda da língua, mesmo porque, na visão teórica do Saussure, a língua não é nossa, a língua não nos pertence. A gente tem acesso a ela através da fala. Então, se uma pessoa sofre um AVC, sofre algum outro tipo de comprometimento biológico cerebral, ele pode ter comprometimento no desempenho, comprometimento na fala. Este comprometimento não é na competência, este comprometimento não é na língua, tá? Agora, outra coisa, uma pessoa com baixo nível de escolarização tem uma competência do português igual a de um estudante universitário, ou de um doutor, ou de um pós-doutor, ou seja lá de quem for. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Isso é super legal. A natureza, de alguma forma, foi muito generosa, porque ela não fez divisão nessa, digamos, distribuição de cotas de conhecimento linguístico, de competência linguística. Todo mundo tem o mesmo nível de competência linguística, dentro dessa concepção teórica do Chomsky, tá? O que vai sofrer variações é o desempenho. Então, é na concretização disso, que em se tratando de Saussure seria a fala. Aqui no Chomsky é a competência, é neste campo que haverá variações. Então, um vai ter formas mais elaboradas de trazer essa competência à tona e outro terá formas menos elaboradas de trazer essa competência à tona no desempenho. Agora, vou ler de novo. Uma pessoa com baixo nível de escolarização tem uma competência do português ou de qualquer língua igual a de um estudante universitário. Entretanto, o seu desempenho tende a ser diferente, ou seja, sua habilidade de uso da competência em situações sociais de diversas naturezas é mais limitada. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre as questões ligadas à variação linguística, que é por isso que houve comentários em relação àquela afirmação do Chomsky, do falante ouvinte ideal e da comunidade linguística homogênea. Todos nós somos afetados pelas variações linguísticas. A variação linguística faz parte da identidade da língua e faz parte da nossa identidade enquanto usuários dessa língua. Então, todos nós sofreremos afetações ligadas a isso e essas afetações vão se manifestar no desempenho e vai variar de pessoa para pessoa. Então, quem tem mais escolaridade, quem tem mais letramento, tenderá a ter um desempenho mais elaborado. Mas isso não depende do fato de que os que têm mais letramento é porque têm mais competência, porque todos nós temos
uma distribuição de capacidade, de competência linguística igual. O que vai manifestar diferença será o desempenho, porque este sim depende de fatores que tendem a ser extralinguísticos, mas que de alguma forma podem também ser linguísticos. Quanto mais conhecimento eu tiver sobre as normas, as regras e as exceções da gramática, mais eu posso aplicar isso no desempenho e fazer com que o meu desempenho seja mais elaborado do que o de outra pessoa que tem menos conhecimento. E claro que isso vai depender também de outros fatores, tá? Vai depender do contexto, vai depender de quem é o interlocutor. Tudo isso vai afetar o desempenho e vai fazer com que eu, na manifestação do desempenho, faça modificações dependendo do contexto. Mas isso independe da competência, porque a competência é democrática e é igual para todos nós, ok? Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que você curta, comente, se tiver ficado com alguma dúvida, pergunte. Eu sempre respondo aos comentários e sempre respondo às dúvidas que vocês colocam, tá? Compartilhe também com seus colegas, isso é importante para que haja engajamento e o YouTube entenda que o conteúdo é importante e torne disponível para mais pessoas. Este canal é um projeto de extensão, quanto mais pessoas tiverem acesso a ele, mais a universidade cumpre um de seus propósitos, que é o de fornecer extensão, nesse caso de modo gratuito para as pessoas. Eu espero você no próximo vídeo, ok? Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor e lembre-se, nada é fixo ou permanente. Obrigado e até mais.